gente fala de terra elétrico, tá? Veja que é um nome composto, tá? Terra elétrico. Terra elétrico é uma referência elétrica. Tá? Essa referência é o que a gente chama de zero. Tá? Ela não necessariamente é zero. Aliás, ela nunca é zero, mas pouco importa. Para a gente é zero, porque a gente pôs esse nome nela. Tá? Se a gente pegar um voltímetro e olhar a ponta preta, está escrito lá 0 volts. Tá? Mas quem diz que aquilo é zero? Não é para isso, é porque aquilo é a nossa referência. Né? A referência, ela tem símbolos para simplificar um diagrama elétrico, para que as pessoas que estejam olhando entendam que aquilo lá é o meu ponto de referência. Dá um exemplo de outro tipo de referência. Se a gente for medir nossa altura, aqui agora, óbvio que todo mundo vai ter que estar no mesmo plano. Se eu subir em cima do grid, eu vou ficar muito mais alto que todo mundo, porque a minha referência é outra. Ok? Na eletricidade é do mesmo jeito. Então, quando a gente fala de terra elétrico, nós estamos citando uma referência elétrica. E isso tem que ficar claro para vocês, porque a confusão acerca do nome faz com que a gente faça as coisas erradas. Tá? E aí a gente acaba pagando com corpo, com equipamento, com grana e etc. Ok? Tranquilo para vocês esse conceito? Simbora. Bom, o aterramento elétrico. Aterramento elétrico consiste em conectar corpos elétricos naquela referência elétrica nossa. Então, é o conceito. Quando a gente fala que uma parada tem que ser aterrada, é porque a gente pegou aquela referência aquela referência elétrica e criamos conexões dos outros corpos que a gente quer aterrar nesta referência. Tranquilo? Já começou as caras de dúvida aí, né, velho? A turma já começou, o ponto de interrogação já começou, né? Mas bora lá. Bom, a função do aterramento elétrico é de proteger as pessoas, os animais e os equipamentos ligados nesse circuito elétrico contra falhas na instalação elétrica. Então a função do terra elétrico é segurança somente. Tá? Até existem outras funções, mas é 1% da coisa. 99% é a segurança. É para a gente não tomar choque, é para não ter vazamento de AC, é para não queimar o equipamento, é para não matar o bicho que encostou na estrutura, enfim, ele serve para isso. Essa é a função dele. Né? E talvez por isso tão negligenciado. Né? O fato da gente não ter terra e as coisas funcionarem, né, faz com que a gente às vezes negligencie. Tá? Então, seguimos. Pois bem, conceitos na mão. Deixa eu ver se eu tenho uma outra paradinha aqui para... Não essa. Essa aqui é legal, né? Essa aqui é boa, né? É os caras fazendo aterramento, né? Quem já viu isso aí? Esse tem de monte, né? O cara tá fazendo aterramento, né, velho? Olha lá, ó. As paradas, ó. Esse aqui, ó, de cima, ó, é num conector nosso. Ó, o cliente nosso mandou a foto pra mim, fazendo a parada lá, ó, juntando o fio dentro do conector, perguntando se estava certo fazer daquele jeito. Se fosse desse jeito, não precisava, né, do outro pino, né? O conector não precisava ter 5 pinos, ele podia ter 4 só, né? A gente fazia isso lá dentro para ele, com o maior prazer, para dar um trabalhão danado do cara fazer isso. Né? Então, essas loucuradas elétricas, tá? Isso aqui não é uma coisa bacana, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, porque senão dá probleminha. Eu quero pegar uma outra parada para vocês aqui. Pois bem,
Nesse âmbito de proteção na parte elétrica, a legislação técnica brasileira, não legislação, as normativas técnicas brasileiras, elas trabalham em duas instâncias. A gente tem que proteger estruturas, equipamentos, pessoas, animais contra descargas atmosféricas. E aqui no Brasil a gente só tem um tipo de descarga atmosférica, que é a nuvem com o solo. Como nós não temos vulcão e nem tempestade de areia, né, a gente só conhece elas, mas também pode ter raio de vulcão e pode ter raio em tempestade de areia. Aliás, eles são bravos pra caramba quando eles acontecem. Do vulcão é terrível de forte. Mas nós não temos esses fenômenos meteorológicos aqui no Brasil, então não tem problema. Então, o raio, ele acontece da nuvem para o solo. Ou seja, a fonte de energia elétrica é a nuvem e o solo. Eu começo a ter cargas elétricas sendo acumuladas nesse negócio, chega uma hora que a quantidade de carga, a diferença de potencial elétrico é tão grande, o ar ioniza e a gente tem a equalização dessas cargas numa corrente elétrica que circula entre a nuvem e o solo abaixo dela. Ok? Ou seja, o caminho natural da corrente elétrica é circular entre a nuvem e o solo, até que essas cargas se equalizem e eu não tenho mais diferença de potencial. Acaba a diferença de potencial, acaba o raio, né? A coisa cessa ali. Mas aí é importante entender que sim, o solo, esse que a gente pisa, ele as cargas elétricas estão distribuídas entre ele. Então a corrente elétrica vai circular entre o solo e a nuvem. É o caminho natural, ok? E a gente também tem, a norma que trata disso é a NBR 5419, 400 e poucas folhas, 4 grandes capítulos, né? É lá que a gente finca troço no chão. Se eu finco coisa no chão, a tentativa de fazer alguma coisa certa é com essa norma aí. Ou seja, eu estou querendo resolver um problema de relâmpago. Eu chego para o relâmpago e falo assim, ao invés de você circular a corrente na onde você quer, né, na onde Deus quer, vai ser no lugar que eu quero, porque eu criei pontos de resistência menor para você passar. Tá? Os primeiros grandes problemas que o homem teve em relação a isso foram nas edificações, nas construções. Né? Quando caía raio em cima de uma casa, derrubava a casa. Era de madeira, arrebentava tudo, caía a casa. Um prédio, né, com pilar de concreto armado, né, com estrutura metálica, se um raio passa ali, aquele metal ele vai passar uma corrente elétrica gigante, ele vai dilatar e arrebenta, explode a coluna, derruba o prédio. E isso já aconteceu. Então, nasceu a necessidade de se estudar e entender o fenômeno e mitigar o problema, falando corrente elétrica, tu não vai passar na coluna. Você vai passar nesse cabo aqui do lado, porque ele tem a resistência muito menor, porque a gente fez assim, tá? Bom, são 440 folhas para a gente resolver o problema e mesmo assim não resolve 100%, porque é um fenômeno natural. Então você pode chegar e falar assim, qual a quantidade de energia que um relâmpago tem? Bom, não tem jeito de responder essa pergunta. Tem jeito de estatisticamente a gente dizer que tem não sei quantos milhões de joules, etc. Porque amanhã pode cair um raio mais forte do que isso e simplesmente comprometer a tua proteção. Isso pode acontecer. Né? Naquele maremoto que teve lá em Fukushima, né, no Japão, né, a usina foi feita para aguentar tsunami. Até um dia que veio um tsunami maior e arrebentou a usina. Então, contra fenômenos naturais, a gente não tem como dar 100% de certeza. A engenharia não consegue fazer isso. Tá? Mas dá para a gente chegar perto disso. Né? Então, a norma trata exatamente desse negócio. Cria-se uma estrutura de proteção para poder dizer para o raio, para a corrente, né? Tu vai descer aqui e não ali. Né? Então, essa é a ideia. Né? E o capítulo 4 trata da proteção de equipamentos. É um adendo que surgiu tempos depois. Como é que eu vou proteger equipamentos contra uma descarga atmosférica? Né? É outra parada grande em cima disso daí. Beleza. Só que o nosso negócio aqui não tem nada a ver com raio. Né? Qual a probabilidade de cair um raio aqui hoje?
Não está tendo, né? Tem um solão ali fora. Então, normalmente a gente trabalha com evento, nós não estamos muito preocupados com relâmpago. Aliás, pouquíssimas às vezes se preocupa com relâmpago. Quando os eventos vão ficar muito tempo numa área muito grande, igual um Rock in Rio, por exemplo, aí tem que ter. O SPDA é uma coisa obrigatória, tem que fazer. Né? Porque como vai ficar lá 1, 2 semanas instalado numa área muito grande, a probabilidade de um relâmpago atingir existe. Né? Então, existe a preocupação. Mas, no geral, a gente não se preocupa com isso. Então, nós não temos que ficar olhando muito para 5419. E se uma hora tiver que ter, tem que chamar um especialista, um cara certo para fazer. Tá? Não é fincando uma haste no chão que a gente resolve um problema de uma norma de 440 folhas. Se fosse fincar uma haste no chão, precisava de uma folha só. Mesmo assim, meia folha já dava para escrever isso. Então, não é muito mais além disso daí. Né? Nosso grande problema é esse aí. Ó. Ou seja, nós temos 2 estruturas metálicas. Quem aqui lembra de um satellite, hein? Levanta a mão aí para mim. Quem lembra? Pouca gente assim, não é possível. Satellite era um veneno para dar um choque. Né? Aliás, era o sobrenome dele, né? Satellite Choque. Né? Era maravilhoso. Né? O Satellite tinha uma lâmpada HQI de 250 watts. Com eficiência baixa pra caramba, aquele troço esquenta igual o cão. Aí tinha 2 soquetezinhos de cerâmica e uma carcaça de metal. E saíam uns fios de silicone assim do lado, porque o negócio ficava 7.000 graus centígrados, chegava a vermelhar aquele coisa dali. Né? E descia aquele fiozinho. É óbvio que com o tempo aquele fiozinho rompia a isolação dele e encostava na carcaça. Né? E aí, meu amigo, era choque para Deus e o mundo. Né? Não tinha um que não dava um choque. Né? Então, ali é o exemplo da situação. Né? Você tem uma lâmpada, você tem um equipamento aqui, tu coloca a mão e a hora que você leva a mão em outra estrutura, você toma um choque. Né? E diga-se de passagem, aquele choque ali é um dos piores que pode ter, porque ele atravessa o teu coração. Né? Então, choque que atravessa membro e passa pelo coração são os que matam as criaturas. Né? Nosso corpo é uma máquina elétrica. Né? E ele precisa de um compasso elétrico bem certinho para o coração bater, que não tem nada a ver com a senoide de 60 Hz da rede elétrica. Nada. Né? Aí você tem uma fibrilação cardíaca e não tem jeito, cara. Tu vai morrer. Pode estar com o desfibrilador do lado. É muito difícil de acudir. Né? A chance de óbito é quase 100%. Então, esse choque aí é o ruim. Na faculdade de engenharia elétrica, a gente aprendia que quando não tem jeito, tem que colocar a mão no lugar, você põe com os dedos assim, ó, encostando nos 2 lugares. Se tiver um choque, você toma daqui para cá. Perde os dedos, mas não morre, né? É horrível. Então, a gente tem que resolver esse problema. Esse problema aí não se resolve com o chão. Esse problema se resolve com a fonte de energia elétrica. Porque a corrente elétrica nasce e morre na fonte. Lembra do circuito? Então, esse problema aí, a gente tira o chão do lado de fora. Esse problema pode acontecer num avião. Não pode? Não posso tomar um choque no avião? Hã? Pode acontecer num navio. Pode acontecer numa nave espacial. Pode acontecer no 80º andar de um apartamento. Lugares onde o chão, solo, são inacessíveis. Mas eu posso ter esse problema. E como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo fazendo o aterramento funcional, que está em outra norma. A norma é diferente, é a NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão. Tá? Então são normas diferentes que tratam as duas de aterramento elétrico. Tá? Uma para resolver um problema, outra para resolver outro problema. Tá? O problema que a gente quer resolver está na 5410 e não na 5419. O problema que a gente quer resolver, o solo, a terra mineral que a gente planta, grama, planta, ela está fora dessa jogada. Tá? Então essa é a primeira coisa importante que vocês precisam ter em mente. A cultura nossa do aterramento é fincar um troço no chão. Né? Essa é a cultura. Inclusive aqui está feito assim. Finca uma coisa no chão e sai pregando essa coisa e achando que a gente está seguro. Infelizmente não estamos. Tá? Esse erro leva a vida de pessoas, de animais e
principalmente, graças a Deus, muito mais perdas materiais de tudo que é jeito. Se tiver alguém de assistência técnica aqui, sabe do que eu estou falando. E claro, vocês que põem a mão no equipamento todo dia, todo mundo sabe de um equipamento que foi pro beleléu por conta de vazamento de AC, de DDP, de não sei o quê. O povo dá uns nomes bonitos pro mesmo problema. Né? Porque deu DDP. Óbvio que deu DDP. Isso é claro que deu. Né? DDP é tensão elétrica. DDP é diferença de potencial elétrico. A gente mede com voltímetro. É análogo. DDP igual a voltagem, a tensão elétrica. Né? Mas a turma fala com a boca cheia, porque um nome bonito desse às vezes intimida alguém que não sabe nada. Né? Deu DDP. Queimou porque deu DDP. Óbvio que deu DDP. É óbvio que deu. Né? Porque eu não posso fazer isso porque o aterramento vai dar retorno. Mas é claro que vai dar retorno, é para isso que ele está lá. Mas aquela mania de querer seguir um carro que está em movimento, achando que só porque ele está andando ele está indo para o lugar certo, né? É uma coisa típica do ser humano. Né? Ela, infelizmente, às vezes causa problema. Então, a ideia aqui hoje é a gente fazer do jeito certo. O que é que precisa realmente acontecer para o problema acabar? Então, hoje nós vamos fazer aqui uma conexão elétrica num gerador, numa intermediária, olhando as coisas que precisam ser olhadas, fazendo do jeito que tem que ser feito. Tá? Obviamente não existe uma única maneira de se fazer, mas eu vou mostrar uma para vocês que não tem jeito de dar problema. Se fizer ela, vai dar certo sempre. Tá? Ok, primeira etapa, a gente precisa trabalhar seguro. A gente não pode morrer trabalhando. Não posso sair de casa para trabalhar e voltar no carro do IML. Tá? Isso não faz sentido. Trabalhar é bom pra caramba, mas não é lugar de morrer. Tá? Lugar de morrer é no hospital, velho. Né? A hora que a gente morre. Né? Não posso cair de uma estrutura porque eu tomei um choque. Né? Morrer grudado num negócio porque eu tomei um choque. Né? Então isso aí está fora de cogitação. É muito triste quando acontece. Né? E claro, todo mundo sabe de alguém que já perdeu a vida nisso daí. É uma coisa, infelizmente, muito comum no Brasil. Entre 12 a 18 pessoas, colegas nossos de trabalho, morrem por ano vítima de choque elétrico. Tá? Então, não dá para brincar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, garantir a segurança. Tá? O aterramento elétrico funcional deveria ser uma responsabilidade da organização do evento. E não da empresa de luz, do som, muito menos do cara do gerador. O cara do gerador não tem nada a ver com aterramento. Que é outro mito que a gente carrega. O gerador não aterrou. O gerador não vai aterrar nunca. O terra faz parte da máquina dele. Né? A referência elétrica faz parte da máquina dele, não tem nada a ver. Né? Então, quem deveria aterrar é a produção executiva do evento. Por quê? Porque eletricidade a gente não enxerga. Não existe EPI para se usar, equipamento de proteção individual, que vá proteger as pessoas contra uma falha. Aquela estrutura está viva. Como é que protege? O camarada está ali, já tinha sapecado um choque. Como é que eu vou proteger uma pessoa que pagou para entrar aqui e tomou o choque? Então não existe, a gente não enxerga eletricidade. Então, EPI não existe nesse negócio. A gente tem que trabalhar num outro conceito que chama EPC. Equipamento de proteção coletiva. Tá? É esse o que a gente precisa fazer. Então é um negócio que protege todo mundo e não só os trabalhadores. Por isso a responsabilidade deveria ser lá em cima. Mas infelizmente não é isso que acontece. A responsabilidade recai sobre o cara do gerador, o cara da equipe do som, o cara da equipe da luz, o cara do LED. É essa turma que tem que resolver. Tá? Agora, antes de você sentar lá e resolver, do que pôr a culpa no cara lá em cima que não fez e morrer eletrocutado. Né? Então, também vou passar aqui o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito. Não é difícil, mas é um trabalho a mais. Tá? É até bem fácil fazer, mas é um trabalho a mais. Tá? Pois bem, quando a gente fala das proteções, nós estamos falando de duas ações. A primeira se chama equipotencialização.
Do ponto de vista do mundo elétrico, eu só tomo choque se existir uma diferença de potencial elétrico. Para isso eu tenho que colocar a mão em duas coisas. Né? Eu não vou tomar choque se eu puser a mão só num lugar. Se eu ficar só segurando a fase, eu não tomo choque. Eu fico com potencial elétrico de fase. Eu só vou tomar um choque se eu encostar na outra fase ou se eu encostar no neutro. E a corrente vai circular e vai voltar para a fonte. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que equipotencializar tudo o que for de metal. Tá? Então, aqui existiu essa preocupação. Apesar de eu achar que não foi feito de forma contundente e 100% certeza que vai funcionar, mas aqui existiu essa preocupação. Se a gente correr o olho aqui, ó, por exemplo, ó, tem um cabo verde aqui sendo amarrado no parafuso da estrutura. Isso está aqui, está ali, está ali, está ali, está ali. Lá dentro também tem. Ou seja, existiu a preocupação da equipotencialização. Porque se eu ligo um cabo em todas as estruturas metálicas, todas elas vão ficar com o mesmo potencial elétrico. Se eu espetar a fase ali, vai ficar tudo fase, mas eu não vou tomar choque, porque todo mundo está encostando a mão na fase. Não tem jeito de tomar choque. Concordam? Isso é claro para vocês? Alguém duvida disso? Fica tranquilo em levantar a mão aí, tá? Se eu estou no mesmo potencial elétrico, não existe diferença de potencial. Então eu não tomo choque. Tá? Mas colocar a fase na estrutura é errado, né? O satellite estourou lá e encostou a fase. Ninguém tomou choque, porque está todo mundo igual, mas está certo. O equipamento estragado, ligado lá na estrutura. Está errado? Como é que eu identifico esse problema e como é que eu resolvo esse problema? Aí entra a segunda etapa, o aterramento elétrico, que a gente viu lá atrás, que é conectar os corpos numa referência com a fonte de energia. Tá? Uma norma técnica, normalmente, é um conjunto de diretivas que um monte de engenheiro especialista naquele assunto sentou junto, bateram boca, fizeram um brainstorm, um discordou do outro, o outro do um, mas chegaram num consenso e escreveram esse consenso numa norma. Né? Só norma técnica. Tá? Então, chegaram lá e falaram assim, tá, se a gente precisa referenciar as massas num corpo, numa parte de uma fonte, qual é esta parte? Pegar um gerador daquele ali, nós temos 4 partes elétricas funcionais. 3 fases e um neutro. Tá? Qualquer uma delas eu poderia usar para aterrar. Ah, mas você pode aterrar na fase? Pode. Dei o exemplo. Se eu colocar fase em tudo, eu não tomo choque. Se eu ligar a fase na estrutura e o neutro encostar nela, fecha um curto-circuito, o disjuntor cai. Mas por que adotou-se o neutro? Porque esse monte de engenheiro sentou e falou assim, não, nós vamos usar o neutro para fazer isso daí. É uma convenção. É o nome disso. Qualquer uma daria certo, mas convencionou-se, combinamos entre nós e entre nós com nós, entre um país com o outro, outro país com o outro, outro país com o outro, né? A BNT sentou com a I3E, que sentou com a ANIS, que sentou com os institutos de normalização do mundo inteiro, falou assim, não, nós vamos usar o neutro para aterrar. Então, se eu pegar toda essa malha que a gente interligou através de um cabo e pegar isso e ligar no neutro do gerador, eu fiz o aterramento elétrico. E o funcionamento, vocês já entenderam. Vocês já não tomam choque, está tudo igual. E se escapar algum fio vivo de alguma peça, de algum equipamento, um cabo que tracionou, rompeu a isolação, encostou, uma ligação que foi feita errado, um piá montou o conector errado, inverteu terra com fase, saca? O satellite que esquentou, a luzinha que saiu do galpão, estava funcionando, mas tomou a pancada na hora de fazer, não prestaram atenção, ligaram, o fiozinho está encostando. E são coisas, gente, que numa montagem de um evento, impossível você garantir que não vão acontecer. A gente monta e desmonta equipamento todo dia, o equipamento entra no case, que às vezes não está 100% preparado, as inspeções não são feitas a contento, enfim, pode ter um mundo de falhas no meio do caminho.
Mas se o aterramento estiver certo, na hora que ligar, o disjuntor do main power vai cair porque a gente fechou um curto-circuito. Não vamos tomar choque porque a estrutura está equipotencializada. Então resolvemos o problema. O problema está resolvido dessa forma. Ok? E se eu, ao invés de fazer isso, fincar um troço no chão? O que vocês acham que acontece? Toma choque igual. Possivelmente toma choque igual. Tá? A NBR 5410 ela traz para a gente 3 esquemas de aterramento. Tá? O aterramento IT, o aterramento TT e o aterramento TN. Tá? Essas letras elas têm um significado. Tá? T de terra, N de neutro, I de impedância. Tá? O aterramento do tipo TT, terra, terra, é o que normalmente a gente encontra quando a gente faz o troço das hastes. O sujeito pegou uma haste, fincou aqui, pegou o neutro da fonte, ligou na haste. Concessionária de energia clássico fazer isso. Você foi fazer o aterramento da sua casa, fincou outra haste, que não tem nada a ver com aquela, é outra, ela está distante daquela, e ligou no terceiro pino das tomadas. Aterramento do tipo terra-terra. Bom, terra, solo mineral, é um bom condutor elétrico? Quem acha que é? Bom condutor elétrico é um fio de cobre, né? É uma estrutura de alumínio grossona, isso conduz a eletricidade bem. Terra, apesar de conduzir a eletricidade, pouco, porque ele tem sais e tem metais na composição, ele é um péssimo condutor elétrico. Eu não vou fechar um curto-circuito nessa haste e achar que o disjuntor de 60 amperes vai cair, não vai cair. Vai ficar uma corrente passando lá. O grande problema é que o corpo humano trabalha com microamperes. Se eu meter 20 miliamperes numa pessoa, eu deito ela na hora, ela não levanta nunca mais. Um choque absolutamente fatal. Então, com muito pouca corrente, eu mato uma pessoa. Então, eu não posso pensar, o disjuntor tem 60 amperes, não estou pensando, estou pensando em mim. Porque se eu encostar a mão naquele troço que está vivo, eu vou tomar choque e vou morrer. Então, quando eu faço aterramento do tipo TT, ele também pode ser feito. Tá? E aí eu preciso usar termômetro, tem toda uma lereia. Eu preciso, nos equipamentos de proteção de sobrecarga, ter o disjuntor diferencial. O disjuntor diferencial mede, porque a corrente que sai da fonte é a mesma que volta. Então, naquele circuito ali, ele mede a corrente que vai e a que volta. O resultado tem que ser zero. A corrente que vai 1 ampere, a que volta, sentido oposto, soma as duas, dá zero. Se eu estou tomando um choque por meio do caminho, por exemplo, essa corrente vai estar retornando para a fonte, mas não passando naquele circuito. Ela vai retornar para a fonte pelo haste que está fincada lá do outro lado. Aí a diferença não é zero, mas ele desarma. Por isso que ele chama de disjuntor diferencial. Esse main power que está aqui tem disjuntor diferencial? Lá no nosso estande tem um main power. Tem disjuntor diferencial? Vocês sabem responder? Não tem disjuntor diferencial. A gente usa disjuntor termomagnético sempre. Então o esquema TT está fora da jogada. Ele não funciona. Por conta da construção típica dos produtos que a gente usa. Para isso a gente precisa do aterramento do tipo TN, terra com neutro juntos na fonte. E o TN tem mais 3 subdivisões. Eu vou mostrar 2 para vocês aqui, que são as 2 que eu julgo aceitáveis e adequadas para serem usadas. A ideal é o TNS, ou seja, a gente chegar aqui no barramento do gerador, tem as 3 fases e o neutro, eu ligo as 3 fases e o neutro, e o condutor do terra, o fio verde, eu ligo direto no neutro. Então lá do barramento do neutro saem 2 fios. O azul, que é o funcional, por onde retorna a corrente, e o verde, que não tem corrente, salvo se escapar o fiozinho, é o caminho de retorno da corrente alternativo das estruturas. Tá? Eu também posso fazer o TNCS, terra, neutro juntos, C de comum, ou seja, ele vem com um cabo comum até um certo ponto, e dali depois eu derivo.
que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Tá? Eu tenho aqui uma caixa de passagem. Nessa caixa de passagem vem 4 fios apenas. As 3 fases e o neutro. Eu não preciso trazer o terra. Tá? Qual a diferença? São 4 fios bitelo. 75, 90 milímetros. Com capacidade muito maior do que as cargas que nós vamos ligar. Tá? Normalmente está longe, né? O gerador está lá do outro lado. Tu não vai carregar um cabo teu manpower, dos teus manpowers até lá. O cara do gerador contratou, a empresa contratou, coloca. Você coloca aqui o ponto de energia para mim. Então ele traz 4 fios. Ok? E nós temos que ligar 5. Os 4 funcionais, 3 fases e o neutro. E nós temos também o condutor de proteção, que é o terra, fio terra. Né? Mudar o nome dos troços ajuda a entender, viu? O nome certo não é fio terra, é condutor de proteção. Tá? Em vez de chamar de terra, chama de referência elétrica. Também ajuda a perder o amor pela haste. Né? Então, primeira etapa, gente. Garantir que as estruturas estejam equipotencializadas e aterradas. Ou seja, saiu daqui, juntou todo mundo e ligou no neutro. Tá? Bom, como que eu faço essas junções? Eu tenho que ter contato elétrico muito bom nisso daí. Porque quando fecha um curto-circuito, a corrente é alta pra caramba. Se eu tiver um contatinho, arrebenta aquele troço todo, pega fogo no contatinho e acaba com tudo e o troço não funciona. Tá? Então, contato elétrico tem que ser do bruto. Bom, você descascar um fio, enrolar ele de rodinha e apertar com o parafuso da treliça, é um bom contato elétrico? Sim, sim, não é um contato horroroso. Mas tu coloca a tua vida nessa amarração? Pô, isso depende demais da mão do cara que está fazendo. Né? A dependência disso é gigantesca. E se o cara esqueceu de apertar aquele parafuso, hein? Se eu medir com o voltímetro que mede 1 miliampere lá no negócio, claro que não vai acontecer nada. Mas se fechar um curto-circuito franco num gerador de 100 kVA que vai meter 300, 400 amperes num troço da grelha, será que vai aguentar? Então a gente não pode correr esse risco. A Pentacústica fabrica um produto chamado kit de aterramento, né, que tem as ferramentas e as garras elétricas adequadas para a gente fazer isso. Que eu saiba, é só a gente que faz. Mas na Europa, por exemplo, eu vi muitos. Né, coisas similares para isso. Mas aqui no Brasil é só a gente que faz isso. Pode. Boa. Aqui, por exemplo, ó, nós temos uma garra que não foi feita para segurar as coisas. É diferente de uma garra de iluminação, né? Uma coisa nesse sentido. Ela é uma garra elétrica. Tá? Feito com metais e com uma geometria que dilatam menos e possuem efeito mola, para caso uma corrente muito grande passar aqui, ela simplesmente não pule da estrutura. Né? Então, aqui tem uma garra própria para isso, com espera para os terminais, ou seja, a ideia não é vender um produto, se bem que, claro que é, né? A gente vive disso, precisa vender o equipamento para estar aqui falando isso para vocês. Né? Senão não ia acontecer nunca, né? Ia tirar dinheiro da onde? Mas com a coisa certa, com a ferramenta certa, o trabalho é muito mais rápido. Então, aquilo deixa de ser um ônus e passa a ser um bônus. Né? Então essa que é a ideia. Você ter ferramentas certas para fazer o trabalho ajuda demais. Esse kit traz o conjunto de ferramentas certo. Ele nem serve porque eu vou fazer aqui, mas ele é tão completinho que também dá. Né? Então, primeira coisa, inspeção visual para ver se o troço está feito do jeito certo. O cara que pula do caminhão para começar a instalar é o primeiro trabalho dele. Espera aí, deixa eu correr o cabo aqui para ver se isso está certo. Aí se tiver errado, tem que fazer ficar certo. Né? Eu não quero acreditar no aterramento que está aqui. Eu posso fazer outro por cima? Pode.
Se em vez de dois, um cabo passando para ligar tiver dois, melhor ainda, a resistência é mais baixa ainda. Então eu posso enfiar um aterramento funcional por cima do outro. A empresa de luz chegou, pôs o aterramento dela. A empresa do som chegou, pôs o aterramento dela. A empresa do LED chegou, pôs o aterramento dela. O artista chegou com o equipamento, pôs o aterramento dele. Não tem problema. Só melhora. O que não pode é ter nenhum, né? Perfeito. Aterramento feito, e nós temos aí um desenho, viu? Mostrando aí como é que... Um exemplo fictício, né? Tem que ter o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. É obrigatório, porque o evento é muito grande, né? Ou porque a autoridade exigiu, alguma coisa desse tipo, né? É comum o bombeiro chegar lá e cadê o terra? Então não vai explicar isso que eu estou explicando pro bombeiro, né? Que ele vai dar um tapa na tua orelha, você que vai explicar esse troço pro bombeiro. Você vai chegar e mostrar a haste lá para ele. Mas o Henrique disse que a haste não interessa. Não interessa. Se tiver ela ou não tiver, vai funcionar. Ok. Então, ali tem uma outra situação que é importante. Nós estamos trabalhando com mais de uma fonte de energia. Não dá para ler ali, mas lá em cima, ó, nós temos um gerador da luz e um backup. O gerador do som e um backup. Mais a rede pública. A rede pública está alimentando as barraquinhas ali para os caras servir capeta. Como é que chama? Churros, aquelas paradas lá, sabe? Então tá usando a rede pública. Mas eu posso tomar choque no gerador com a rede pública? É claro que pode. São máquinas elétricas que produzem potenciais elétricos diferentes. Então, para eu saber o que está rolando, a primeira coisa que eu preciso é fazer com que a referência elétrica seja uma só. Eu preciso ter uma única referência, eu não posso ter duas. Eu não posso medir, vamos brincar de medir a altura? Uma turma mede a altura aqui em cima, outra turma mede a altura aqui embaixo. Não vai dar certo nunca. As referências precisam ser uma só. Então a primeira coisa que a gente faz, interliga o neutro dos geradores. E da rede pública. E de qualquer outra coisa. Mas o cara veio com um geradorzinho pequenininho só para montar os negócios. Pega o secundário dele e prega na mesma referência. Tá? São funções necessárias para a gente garantir a segurança. Tá? Então, primeira ação, ligo todos os pontos, todos os neutros num ponto só. Que eu posso, os geradores estão tudo aqui, eu posso fazer a banheirinha, eu ligo de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Até pode fazer desse jeito, não teria muito problema não. Mas essa ligação, o ideal é a gente fazer o que a gente chama de star point. Ou seja, tudo, um cabo saindo de cada neutro ligando num único ponto. Mas o cara do gerador disse que vai dar uma explosão nuclear. Se fizer isso, vai dar retorno, vai estragar a máquina dele, vai não sei o quê. Cara, vocês vão escutar de tudo. Então, o segredo de se fazer isso sem entrar na disputa é não falar o que você vai fazer. Se você chegar com um cabo, o cara do gerador e falar assim, liga esse cabo no neutro para mim, e você faz esse serviço lá na frente, a chance de você não ter amolação é muito grande. Veja, nós estamos no evento para fazer o evento acontecer. Não é para medir quem sabe mais de aterramento do que o outro. Né? Essa não é uma disputa saudável. Perfeito. Se a gente precisar interconectar o SPDA, ele pode ser colocado em qualquer ponto da estrutura, porque pouco importa. Aquilo é para resolver outro problema. Então, se eu ligar aqui, dá certo. Se eu ligar lá, dá certo. Se eu ligar do lado de cá, dá certo. Se eu não ligar em lugar nenhum, também dá certo. Tá? Mas, tipicamente, se liga o SPDA lá no BEP, que é o barramento de equipotencialização. No nosso kit, a gente tem um barramento maior, né, com mais pontos de conexão, para fazer isso daí. Né? Tipicamente, se liga ele lá. Ó. Lá, as hastes fincadas no chão, que está o desenho do lado de cá, ó. Liga ele lá no barramento. E esse mesmo ponto sai para a gente fazer o mesh, ou a malha, para poder interligar o resto das coisas. Isso estando pronto, vamos ligar o main power, ou os main powers. Tipicamente, nós temos 5 fios para ligar. Instalações menores, às vezes, só 3, às vezes, 4. Mas, em eventos maiores, que a gente está acostumado a trabalhar, ou a maioria das pessoas está aqui porque está pleiteando ir para um negócio desse, a gente trabalha com 5 fios. Né? As 3 fases, o neutro e o terra. Tá?
Aqui eu estou trazendo uma solução interessante. Tá? A pentacústica não usa granada, carbografite, canlock, coisas, essas drogas mais fortes. Tá? Droga mais forte a gente pula. Por quê? Porque a legislação brasileira não permite. A legislação de segurança do trabalho não permite o uso desse tipo de conexão. Ah, mas por que não pode? Porque sentou um monte de político lá e falou: equipamentos elétricos para serem usados com segurança no Brasil precisam ter grau de proteção IP2X. Saca o telefone celular, a prova d'água, que é IP67? Então é a mesma coisa dessa classificação. O IP2 diz que eu não posso ter acesso a partes elétricas vivas com objetos com diâmetro superior a 12 milímetros de espessura, que é um dedo de uma criança. Bom, num canlock, eu abro o canlock e enfio o dedo inteiro, quase que enfio a mão lá dentro daquele conector. Ele não tem esse tipo de proteção. Ele foi criado nos Estados Unidos e lá essa regra não existe. Certo? Então lá funciona. Aqui funciona também, mas legalmente falando não pode. Cria um passivo trabalhista para o dono da empresa. Se o funcionário chegar lá e falar assim: eu quero adicional de periculosidade, ele ganha, porque está mexendo com o troço, está escancarado lá. Saca? Então, praticamente, ele é um conector ruim. Outra coisa, tá? Um canlock tem tempo de vida de 500 manobras. 500 manobras. 500 tira e põe. Num evento tem quantos tira e põe? Um evento tradicional, quantos tira e põe? Quem responde? Valendo uma régua. Num evento tem quantos tira e põe no mínimo? Quem falou 2? Tu ganhou, passa lá na empresa, no coisa, depois que eu te dou uma régua. No mínimo 2, né? Eu coloquei, depois tirei. Então, um canlock pode fazer no máximo quantos eventos? 250. Tá, ele vai estragar depois disso? O que vai acontecer com ele? A resistência de contato vai aumentar. Então, se você pegou o canlock lá de 400 amperes, depois de 500 operações, não passa mais 400 amperes lá, vai passar menos. Aí se eu tentar, ele derrete. Todo mundo aqui já viu canlock, carbografite derreter, eu tenho certeza absoluta que já. Já vi cara pôr a mão naquilo lá e ficar as marcas de bolha das ranhuras do negócio na mão. Né? Ou seja, ele é um conector que foi feito para o mercado americano. Americano usou, terminou, ele contou, ele cortou aquele troço e jogou fora. Não tem nem jeito de desmanchar aquilo lá. É um pino que você bate, não foi feito para sair. Ele é um conector de instalou, acabou o tempo, cortou, jogou fora. Põe outro. Aqui no Brasil a gente não faz isso, não é, João? Aqui no Brasil é difícil comprar as coisas, os troços são caros. É um mundaréu de imposto que a gente paga em cima do troço. Tudo é caro demais. Então a gente pega um amor danado naquele troço, porque foi suado para ganhar aquele dinheiro. Né? Então quem é que vai cortar um canlock com 500 manobras? Aqui no Brasil a gente reaproveita o morceguinho, velho. Sabe, o vampiro lá, o conector de derivação? Aquilo é de uso único. A gente reaproveita, velho. Que só um canlock. Então assim, o conector é ruim de mexer. É caro de trabalhar certo. Então a gente optou por não mexer. 2 motivos. 1, é proibido. 2, é caro para burro. E as pessoas não vão usar certo. Então a gente optou por trabalhar com conectores industriais. Ah, mas não tem conector industrial de 1000 amperes, de 400 amperes. Tá, não tem, mas a gente tem que fazer com o que a gente tem na mão e fazer as coisas acontecerem do jeito que precisa acontecer. Né? Se não tem, não dá para fazer com 1, põe 2, põe 3, põe 4, põe 5, põe quanto bastar. Ok?
Então aqui a gente tem um adaptador, a gente vende, mas qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode comprar o plug. Hoje isso aqui é, graças a Deus, uma coisa comum de comprar no Brasil. A gente usa um top das galáxias, é macio de entrar, macio de sair, é com mola com contato de cunha, né? É conexão com pino niquelado, né? É um produto superior, né? Custa mais caro também, mas ele vai durar muito mais tempo. Ele exige muito mais esforço na hora de montar e desmontar. Tem lá as vantagens. Não quer dizer que o outro, o da VEG, por exemplo, não vai funcionar. Você vai ter que fazer um pouco mais de força para tirar, para colocar, mas ele vai funcionar também. Tá? Tempo de vida desse cara: 2.000 manobras. Bom, já ganhei aí, né? 4 vezes mais tempo do que o outro. Tá? Esse cara aqui, o jogo de contato eu posso trocar. Então, o plug eu posso ir ganhando vida dele aí um tempão, tá? Que foi feito aqui? Soldamos aqui, prendemos aqui um chicote de fio singelo, né? Fios individuais, para o cabo principal ter conector macho e fêmea, né? Se você faz só com macho e pega o cabo principal e faz aqui, o cabo começa com o tempo a perder tamanho, né? Na hora que a gente vai embora, a gente clefe no negócio lá, né? Você vai cortando ele e para ir embora. Então aqui a gente fez diferente, né? Ou seja, se for cortando esse daqui, eu vou na loja de material elétrico ali e troco, é baratinho. Agora eu pegar um cabo 5 vias 16 milímetros de R$80 o metro, pô, é uma judiação você ir comendo um cabo desse, né? Judiação. Outra coisa, o povo rouba cabo nos eventos, não rouba? Tu larga lá, os noia vão lá e carrega o cabo e taca fogo no cabo no meio do mato para poder vender o cobre queimado. Tu não faz isso? Lá na minha terra faz, aqui deve fazer também, né? Certeza. Aí tu larga um cabo que às vezes custa mais caro do que o manpower, né? Num evento de 4, 5 dias. Tu vai largar, vai contratar um segurança para ficar olhando o cabo? Não. Se a instalação tá feita, você destaca o cabo daqui, guarda ele no teu caminhão, no dia seguinte você vai lá e prega de novo, fica fácil fazer. Agora, se você tiver que toda vez ir lá e cortar um pedacinho e ligar de novo e fazer aquela lereia, é um inferno, né? Chato, ruim. Sem falar que às vezes liga errado e o troço não funciona. Ah, mas ontem estava funcionando. Sim, mas tu ligou o negócio tudo errado hoje, parou de funcionar. Então aqui é um jeito bacana, tá? Bom, com ferramenta certa, um alicate próprio para cortar e decapar cabos de 16 milímetros, tá? A gente decapa um cabo desse aqui com muita facilidade. Muito facinho. São coisas que a gente faz fácil com ferramenta certa. Nesse mesmo kit a gente tem aqui um terminal, né? Um alicate de compressão próprio para cabos de 16 milímetros. Tá pronto, né? Ah, mas eu não posso desenrolar os fiozinhos, fazer o anelzinho e prender lá. Cara, pode, velho. Se não tiver jeito, é o que tem que ser feito. Quanto tempo demora para você fazer isso? Né? O lance é a gente voltar mais cedo para casa, tomar banho quentinho, né? Essa é a melhor. Bom, agora era bom trazer esse negócio aqui. Depois vocês podem vir aqui dar uma olhada nisso, tá? Servicinho. Certo? Tudo certo? Gente, eu não vou prender todos não, tá? Mas eu prendo. O que vocês querem? Quer ver o Henrique trabalhando aqui?
Lembrando, gente, que eu peguei isso tudo, saiu dali de dentro, tá? Eu peguei um produto 0 km ali no stand e estou usando ele, tá? Então, quando a gente não precisa pedir nada emprestado para ninguém, melhora demais a vida também, né? Ah, mas como é que eu vou saber que eu vou ter isso? Que eu vou ter essa caixa de passagem? Né? Bom, eu tive dificuldade em conseguir essa informação. Quando me convidaram para fazer isso, eu perguntei, né? Eu tive que perguntar umas 32 vezes até a informação chegar. E mesmo assim eu tive que resolver coisas aqui. Tá? Então, assim, às vezes é necessário fazer uma visita técnica. Esse tipo de informação, para você ser rápido, ela não é comum no nosso meio. Né? A gente sempre, lá a gente resolve. Aí chega lá, não tem as ferramentas. E aí vem a gambiarra. Não é verdade? Então, para fazer esse tipo de conexão, lembrando que ela é a mais importante de todas. Eu estou ligando a coisa na fonte de energia. Se essa ligação aqui estiver errada, o troço simplesmente não vai funcionar mais. Concordam? Eu aprendi aqui, ainda aprendi errado. Bom, gente, qual o primeiro fio que a gente liga e qual o último que a gente desliga? Primeiro terra é neutro e depois é sócio, depois volta ao contrário. Primeiro cabo que a gente liga é o terra e o último que a gente desliga é o terra. Sempre. A gente nunca desliga. A gente morre desmanchando as coisas também, viu? Então, na hora de desmanchar, a gente tem que deixar o terra por último. Ele é o primeiro que entra e o último que sai. Tá? Na verdade, espera que a gente trata desse assunto daqui a pouco, pode ser? Mas é uma boa pergunta. Inclusive tem a ver com o funcionamento do painel de LED. Outra coisa, gente, esse serviço aqui tem que fazer com o gerador desligado, tá? Não pode estar ligado, viu? Mas se for no fósforo, Não é uma boa, né? Não. Deixa ele desligado, é melhor.
Quantos amperes tem essa tomada aqui? 63. Então, beleza. Aqui nós temos uma conexão de 63 amperes com aterramento do tipo TNS, tá? Ou seja, terra e neutro estão juntos e as três fases saindo cada uma da sua origem. Gente, conexões com terminais elétricos são as melhores que existem e são as mais baratas também. Terminal foi feito para conectar uma coisa a outra. Então deem preferência para eles sempre, tá? Essa conexão aqui é quase que um pecado fazer diferente disso. Tá? Fica muito estável isso. Fica muito bom de trabalhar dessa forma. A chance de ter um problema aqui é praticamente nenhuma. Tá? Então, deem preferência para isso. Insistam em ter um joguinho de ferramenta que não custa caro. Alicate de compressão, alicate de corte específico para a bitola do cabo que você trabalha. Tá? Porque fica tudo muito mais fácil. Em vez de ser um troço doentiamente ruim de fazer, fica uma operação fácil de ser realizada. Terminais elétricos, na maioria das vezes, dá para a gente reaproveitar aquilo ali. Ou seja, eu vou tirar aquele negócio e vou usar em outro lugar. Eu só vou trocar quando o cabo de cobre ali começar a arrebentar. Tá? E uma hora vai acontecer. Vai mexer para lá e para cá, o cabo começa a quebrar. Aí você corta e põe onde põe ele de novo. Tá? É claro que nem sempre você vai encontrar furo na bitola que você precisa. Então tenha terminais com furos diferentes. O jogo de parafuso, uma chave de boca, uma chave canhão, uma chave combinada, uma chave canhão, que te dê condição de apertar. Não vá fazer isso com alicate universal. Não dá a mesma precisão e nem a mesma velocidade. Então tenham com vocês uma maletinha de ferramenta pequena com as ferramentas para isso. E óbvio, sejam organizados com esse negócio. Não mistura as ferramentas. Essa maletinha aqui é para eu ligar a energia no quadro. Essa daqui é para eu fazer o aterramento. Essa daqui é para eu ter lá na House Mix. Essa daqui é para eu ter lá na Stage Mix. Ou se organizem dessa forma, porque as coisas acontecem, tá? Ó, meu conteúdo acabou, acredito que deu para ser bem claro aqui, mostrar para vocês o que pode fazer. Não temos tempo para pergunta, mas eu vou colocar uma, foi aqui interessante. Apesar de ter umas palavras meio doidas, né? Tipo indução, né? E tal. Não existe indução na nossa vida, tá, gente? Indução tem aqui dentro dessa máquina, né? O estator e o induzido, né? O rotor e estator induzem campos magnéticos que fazem a eletricidade acontecer. Mas um painel de LED, por exemplo, é o campeão do vazamento de AC, né? É o campeão. Eu acho que é unânime isso na nossa vida. É o campeão por quê? Porque nós não ligamos ele da maneira correta. Se a gente faz isso que foi feito aqui, aquele painel dá zero vazamento. Porque, veja bem, cada placa de painel tem uma fonte chaveada nele. Essas fontes produzem radiação EMI aos montes. Tá? Eu preciso de um fio de linha, de modo comum e modo diferencial lá dentro. Os filtros de modo diferencial usam aquele 1% da função do terra que eu falei no começo da palestra. Eles estão ligados no fio terra, um capacitor, para poder atenuar ruídos de modo diferencial. Obviamente, se esse capacitor está ligado num condutor elétrico, eu preciso dar uma condição de retorno para a fonte. Porque a eletricidade precisa correr para lá, para a fonte. Tá? Se eu finco um troço no chão e não dou o caminho para a fonte, aquele troço vira um ponto de alta impedância. É um treco aberto.
Só que quantas placas de painel tem ali? Um monte. Aí tem um monte daqueles capacitorzinhos em paralelo ligado a lugar nenhum. A hora que você põe a mãozinha lá, o que você acha que acontece? Agora, se você dá o caminho para a corrente elétrica fluir e o negócio funcionar do jeito que os engenheiros fizeram para funcionar, acaba o problema. Então, gente, terra é o neutro. O terra elétrico de um sistema provisório é o neutro. A partir do momento que vocês, ou pela fé, ou pela ciência, aceitarem isso, os problemas acabam e a coisa passa a funcionar lindamente. Tá? Eu vou deixar essa parada instalada aqui. Quem quiser ver, tá às ordens. Quem quiser tirar alguma dúvida ou tratar do assunto, convido uma visita no nosso stand ali, tá às ordens. Obrigado, pessoal.